estamos começando a sofrer de forma muito contundente a tentativa de desconstruir as conquistas que temos. Isso a gente pode ver em 3 níveis. O nível da desqualificação política é um deles. O nível da desconstrução da legislação ambiental dentro do Congresso é outro. E o da desestruturação do próprio sistema. Ora, com a visão que se tem de desenvolvimento, de colocar em oposição meio ambiente e desenvolvimento, não poderia ser diferente a atitude. Porque enquanto você está tomando consciência do problema, grave problema ambiental, estamos todos de acordo, da necessidade de ter uma legislação, ainda a gente consegue uma base ampliada de acordo. Mas quando nós chegamos agora na fase da implementação, e eu diria que a partir de 2003 o marco referencial é o da implementação, aí começamos a sofrer várias resistências. É só verificarmos o que está acontecendo no Senado, aliás, no Congresso Nacional. Está tramitando uma iniciativa da bancada ruralista chamada Código Ambiental. O Código Ambiental significa o quê? Desestruturar boa parte da legislação conquistada a duras penas no longo desses 20 anos. Ou seja, vai alterar nada mais que nada menos, tanto de forma mais contundente ou parcial, a lei dos crimes ambientais, a lei que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei que cria o sistema, a lei de gestão de florestas públicas, a lei das águas e várias formas de lei do Constituinte derivado. Ou seja, a vontade do Constituinte originário, com o artigo 225, de que nós temos como um direito, um ambiente saudável para essas gerações e as futuras gerações, tudo isso está começando a ser questionado a partir das mudanças que vão acontecendo na lei infraconstitucional. Como isso acontece como primeiro passo? Começa em Santa Catarina com o repasse para o poder estadual em relação ao Código Florestal. E a bancada ruralista, como se não bastasse, agora transforma isso tudo num arcabouço legal geral chamado de Código Ambiental, que tenta alterar todas essas leis que eu acabo de mencionar. Acho que uma das conquistas é pensarmos a questão ambiental como um sistema. E aí muito inspirados, talvez, e todo mundo tem se inspirado, no Sistema Único de Saúde, com as suas diferenças e particularidades. Hoje se fala no Sistema Único de Segurança, se fala na educação como sistema, se fala no meio ambiente como sistema, Eduardo Jorge, pensando nas conquistas que tivemos com a visão do SUS, obviamente que pensando não em copiar modelos, mas a inspiração e o conceito. Com a desestruturação da ideia de sistema, questionando tudo que foi feito ao longo desses 20 anos, na verdade o que eu acho que as pessoas estão querendo é uma forma de contribuir para essa visão que continua colocando em oposição meio ambiente e desenvolvimento. Temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu vejo esse movimento muito claro dentro do Congresso, vejo esse movimento com uma certa disfarçatez por parte de alguns agentes do Poder Executivo que permitem que esse tipo de atitude prospere dentro do Congresso sem que se faça nenhum tipo de articulação para evitar. Hoje foi feita uma manobra lá no Senado para que o artigo 23, que é fundamental para a estruturação do sistema, não só para o Sistema Nacional de Meio Ambiente, mas também para o repasse de competência em várias outras instâncias do Poder Municipal, que aqui nós também nos preocupamos com os outros aspectos. Eu tive recentemente em Minas Gerais, onde os prefeitos estavam fazendo lá o debate com os pré-candidatos, e obviamente que uma das questões que aparecia era o artigo 23. Por quê? Com a regulamentação do artigo 23, nós vamos ter para as prefeituras não apenas, teoricamente, as atribuições e competências, mas também a forma como essas atribuições serão repassadas, a forma como teremos os recursos e como viabilizaremos as
há hoje sim um processo de fazer alguns retrocessos nos avanços que tivemos ao longo desses anos todos. Como isso vem sendo feito? Nas iniciativas do Congresso eu já falei, do ponto de vista, não é, de fazer com que os recursos sejam escassos, é uma forma também de inviabilizar o sistema. Se não tem recurso, não tem como a gente implementar o sistema. Se não tem o aporte técnico e de recursos humanos, se não tem o aporte financeiro, é uma tentativa também. Do ponto de vista das inúmeras, não é, desqualificações que são feitas, e aí são desqualificações políticas que são feitas em relação às competências dos gestores e daqueles que têm a atribuição legal e constitucional de proteger o meio ambiente. E por que eu estou dizendo, não é, que a visão de desenvolvimento que tivermos vai determinar toda a nossa agenda em relação a essa questão? O que eu estou dizendo para o Brasil, estou trabalhando com a ideia, é de que é chegada a hora de integrarmos esses 30 anos de luta socioambiental no Brasil. Integrar esses 30 anos de luta socioambiental, que apesar dos partidos, ela é vitoriosa, essa luta. É vitoriosa na ação dos agentes públicos, é vitoriosa na ação das ONGs, é vitoriosa na ação da comunidade científica e é vitoriosa na ação do empresariado de vanguarda. Eu digo que nós estávamos, durante esses anos todos, fazendo uma espécie de ensaio, cada um no seu quintal, cada um na sua quadra, e que agora nós estamos sendo convocados a um ensaio geral. Obviamente que eu respeito as limitações das vinculações partidárias, respeito as limitações daqueles que, enfim, estão comprometidos politicamente com os outros partidos. Mas no fundo, nós sabemos que o Brasil está pronto para dar esse passo. Não da noite para o dia, como às vezes alguns acham que, irresponsavelmente, eu iria dizer que é um passo de mágica. Não é um passo de mágica. Mas nós estamos sendo chamados para um ensaio geral. Integrar todas essas conquistas,